A Bíblia fala sobre a morte de várias maneiras diferentes, mas alguns dos principais pontos são os seguintes. A morte é uma consequência do pecado. A Bíblia ensina que a morte entrou no mundo como resultado do pecado de Adão e Eva. Antes da queda, a morte não existia. Ela é uma separação do corpo e da alma. Quando uma pessoa morre, seu corpo volta ao pó e sua alma vai para o lugar dos mortos, também conhecido como Hades. Essa entidade é a mais temida de todos os homens, pois ela é o passaporte para o outro lado da existência humana. Certamente um dos maiores mistérios da vida é o que acontece depois que morremos. Contudo, espiritualmente falando, a morte não é o fim. A Bíblia ensina que os crentes em Jesus Cristo ressuscitarão dos mortos e viverão com Deus para sempre. A morte é uma realidade da vida, mas a Bíblia nos dá esperança de que não é o fim. Os crentes em Jesus Cristo terão vida eterna com Deus. Contudo, ao longo da história, algumas poucas pessoas tiveram o privilégio de não morrer. Na verdade, há 3 homens da Bíblia que nunca morreram. Você sabe quem foram esses notáveis personagens? O primeiro personagem da Bíblia que nunca morreu foi Elias. Num dos períodos turbulentos de Israel, Deus convocou Elias. Naquele tempo, Israel era governado por um dos piores reis, chamado Acabe. Elias emergiu como um dos grandes profetas de Israel, nascido em Tisbe, de Gileade, na região da Transjordânia. Sua história é mais extensivamente narrada nos livros de reis do que muitos dos próprios reis, embora nenhum livro seja dedicado especificamente a ele. Seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou famoso. O rei Acabe personificava um idealismo que contrastava com um sistema que deveria seguir a vontade de Deus, já que os israelitas eram o seu povo. Elias anunciou corajosamente a verdade, sem se deixar influenciar ou corromper pelo poder terreno. Ele representava um reino completamente diferente, com objetivos distintos. Parecia que Elias havia alcançado o auge de suas aventuras, sendo um herói quase inacreditável, mas sua humildade permanecia. No entanto, algo ainda mais extraordinário estava prestes a acontecer. Elias estava destinado a evitar a morte. Sua partida imortal o coloca na categoria rara dos que partiram sem conhecer a morte. A narrativa não especifica quando, ou como Deus realizou esse feito, mas é evidente que Deus informou a Elias sobre sua iminente partida. Esta revelação também foi compartilhada com os filhos dos profetas, incluindo Eliseu, o amigo íntimo e divinamente designado sucessor de Elias. O segundo personagem da Bíblia que nunca morreu foi Enoque. O primeiro relato sobre Enoque é encontrado no livro de Gênesis, no capítulo 5. Ele não deve ser confundido com outro Enoque, que era filho de Caim. Enoque é mencionado como o pai de Matusalém quando tinha 65 anos. Daí, sabemos que Matusalém foi o homem mais longevo mencionado na Bíblia. Seguindo a linhagem genealógica, Enoque era o bisavô de Noé. O livro de Judas no versículo 14, nos diz que Enoque, o 7º desde Adão, profetizou sobre o julgamento iminente que o Senhor traria. Em um mundo imerso na decadência moral dos dias de Noé, Enoque se destacou ao andar com Deus, e anunciar o vindouro juízo. Sua vida foi um modelo de comunhão íntima com Deus, e serve como inspiração para buscar essa proximidade divina. Seu exemplo nos ensina a experiência de Deus em uma dimensão profunda enquanto buscamos uma vida centrada nele. Enoque é lembrado por ter sido trasladado, não experimentando a morte física, e serve como antecipação do arrebatamento mencionado no Novo Testamento. O terceiro personagem, que nunca vai morrer é sem dúvidas, os cristãos no fim dos tempos. Agora adentramos na profecia, um evento que ainda está por ocorrer, conforme as Escrituras o descrevem.
Embora não conheçamos o momento exato do retorno de Jesus, sabemos que tanto os cristãos falecidos quanto aqueles vivos participarão desse evento. É importante destacar que, conforme Tessalonicenses capítulo 4, todos estarão envolvidos no arrebatamento. Assim como Enoque, os cristãos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Esse evento representa a vitória sobre a morte, oferecendo esperança para todos os crentes. De fato, esses três exemplos notáveis, Elias, Enoque e os cristãos no fim dos tempos, nos revelam aspectos profundos da relação entre a humanidade e Deus. Elias personifica a coragem e a determinação de falar a verdade, independentemente das circunstâncias. Sua partida imortal destaca a intervenção direta de Deus na história humana, sublinhando a singularidade de sua missão e sua devoção à vontade divina. Enoque, por sua vez, se destaca como um homem de fé que andava com Deus em uma era de decadência moral. Sua transladação sem passar pela morte física ressalta a possibilidade de uma comunhão íntima com o Criador, transcendendo os limites da vida terrena. Já os cristãos no fim dos tempos, representam a promessa do retorno triunfante de Cristo, e o arrebatamento daqueles que depositaram sua fé nele. Este evento celeste proporcionará um encontro glorioso com o Senhor, onde todos os crentes, vivos e falecidos, serão reunidos em sua presença. Em suma, esses três relatos bíblicos nos convidam a refletir sobre a importância da fé, da coragem e da intimidade com Deus em nossas próprias jornadas espirituais. Eles também nos oferecem a promessa de que, no final, a morte não terá a última palavra, e seremos recebidos na presença gloriosa de nosso Criador. A esperança dos cristãos em passar a eternidade com Cristo é uma das principais doutrinas da fé cristã. Ela está baseada na crença de que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos pecados da humanidade, e ressuscitou dos mortos, vencendo a morte. Os cristãos acreditam que, por meio da fé em Jesus Cristo, eles são perdoados de seus pecados, e têm a garantia de vida eterna no céu. No céu, eles estarão livres do pecado e da morte, e viverão em comunhão com Deus e com outros cristãos. Esta esperança é uma fonte de conforto e força para os cristãos em tempos de dificuldade. Ela lhes dá a certeza de que, mesmo que enfrentem desafios na vida, têm um destino eterno de felicidade e paz. A esperança da vida eterna com Cristo é expressa de diversas maneiras na Bíblia. Em João 3 versículo 16, Jesus diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Esta esperança é um dos fundamentos da fé cristã. Ela dá aos cristãos um propósito para a vida, e uma razão para viver. A grande questão é: você está preparado?